aqui representando o meu grupo do trabalho de artes. Estou aqui para entrevistar Cleiton, secretário paroquial da Igreja de São Domingos de Limão, em Taubaté. Então, eu me chamo Cleiton Soeira, tenho 33 anos, sou bacharel em filosofia e estou fazendo formação em administração. Trabalho na secretaria paroquial, como secretário paroquial, e estou ajudando a equipe das meninas a falar um pouco sobre a arquitetura da Igreja Matriz de São Domingos. É uma igreja belíssima, do qual nós temos posto não só uma imagem dela, mas um coração. Aqui é o lugar do depósito da fé de muitos cristãos da cidade de Salvador. Porque a igreja é importante para a história e identidade da nossa cidade. Desde o princípio da colonização, as igrejas elas têm um papel fundamental na formação das cidades, porque as cidades elas cresciam em torno daquele reduto, né? Então nós tínhamos sempre as igrejas no centro e a partir daí as cidades iam se formando. Essa era uma das grandes características do crescimento das cidades. A nossa tem fundamental importância, principalmente na história da libertação do povo baiano, nas lutas da independência. Por isso que a igreja está posicionada no ponto mais alto da cidade, para que daqui ela servisse de um lugar onde se avistasse toda a Baía de Todos os Santos e aqui fosse, de algum modo, um forte para que houvesse esse combate contra as tropas portuguesas. Qual o detalhe mais especial da igreja, na sua opinião? Para mim, o detalhe mais especial de toda a arquitetura da igreja é o sacrário, não só porque é o lugar especial do depósito da fé, onde se guarda as espécies do corpo e sangue de Jesus, mas porque dentro de um altar todo neoclássico ele se destaca por uma característica muito barroca. Então é um dos espetáculos de dentro da igreja, é o sacrário com esse destaque barroco, com seus anjos todos fofinhos. Isso faz com que ganhe um destaque a mais dentro de toda a arquitetura. A igreja segue algum estilo arquitetônico específico? Bom, essa matriz ela é considerada uma obra inacabada, mas ela tem em seu altar principal alguns estilos. Primeiro, o neoclássico, em torno da maior parte dele, mas algumas peças nossas são estilo barroco. Mas toda a característica da igreja ela é estilo neoclássico. Quais partes da igreja representam melhor esse estilo? O estilo neoclássico se mostra presente, em especial nas colunas, as colunatas que são postas, visto que o estilo neoclássico ela é um resgate do antigo. Então o estilo neoclássico ele vem para resgatar aquilo que estava mais na aparência do estilo grego, do estilo romano. Então eles vão buscar lá essas características das colunas, essas características das folhas, dos cachos de uva. Por isso aqui dentro da igreja a parte mais significativa desse período seriam as colunas. Existem elementos que mostram a influência de outros estilos ou épocas na construção? Na construção propriamente dita, não, mas nas peças, sim. Nós temos algumas peças que estão migrando entre o rococó e o neoclássico. Nós temos também algumas peças todas no barroco. Então essa migração acontece muito mais nas peças do que no estilo arquitetônico. A igreja passou por reformas ao longo do tempo? Se sim, o que mudou? Sim, como é uma igreja inacabada, ela foi passando por diversas reformas.
Com o período da guerra, a reforma da igreja não conseguiu ser completada. E muitos elementos foram sendo retirados com o passar do tempo, por conta da deteriorização, seja dos cupins, quanto de outros elementos. Aqui nós temos, por exemplo, o forro da nave principal que caiu, as tribunas que caíram. Então a gente encontra, por exemplo, em diversas partes da arquitetura da igreja, áreas que ainda não foram completadas, em outras áreas que foram retiradas, visto que não se podia completar. Por outro lado, nós encontramos coisas que foram colocadas posteriormente. Então nós temos ainda no século XX a colocação do forro do altar principal. Nós temos agora no século XXI reparos e reformas que foram feitos, inclusive ligados à pintura. Então tudo isso foi afetando a estrutura do ambiente. Existe algum significado especial nos desenhos, imagens ou decorações da igreja com base no seu estilo arquitetônico? Sim, cada peça artística que é executada, ela tem uma característica do seu tempo literário. A expressão barroca, por exemplo, que a gente vai encontrar em algumas peças aqui da igreja, a gente vai percebendo o movimento que vai tendo nas imagens, o movimento que vai tendo nas suas vestes. Então tudo isso é representativo da escola literária do seu tempo. Nós temos também as estruturas. Na nossa sacristia, por exemplo, nós vamos encontrar uma peça cujo formato de um peixe é muito próprio do período barroco. Então esse peixe ele tem essa característica. É o lugar onde o sacerdote, antes de celebrar a missa, ele lavava as mãos para entrar e celebrar a missa, com os cálices e as vestes litúrgicas. Então tudo isso era muito próprio de cada escola literária. Há alguma curiosidade ou história interessante sobre a igreja que poucas pessoas conhecem? Eu não sei se poucas pessoas, mas existe uma lenda interessante sobre a construção dessa igreja. O que nos parece é que essa igreja seria construída onde hoje é a Praça 4 de Agosto. E conta uma lenda que para a construção da igreja se colocava lá tanto as madeiras quanto a imagem do padroeiro. E todas as vezes que o povo amanhecia, acordava, eles iam ver a imagem do padroeiro e a imagem do padroeiro aparecia aqui nesse local. E eles então voltavam com a imagem para a praça e a imagem no dia seguinte estava neste local. Bom, se é verdade nós não sabemos, mas essa história se conta em toda a cidade e o povo entendeu que o lugar onde São Domingos queria que fosse construída a sua igreja seria esse local onde hoje se estabelece a igreja matriz de São Domingos. Qual?